Era o assunto mais esperado de ontem, se não fosse o mais esperado de todos os assuntos, que é a vacina. Ontem era para ter sido feita a divulgação do plano de flexibilização e de que maneira ele poderia ser alterado diante do aumento de casos e de internações e de óbitos da Covid-19. Isso foi adiado para hoje. Hoje aconteceu. E a Mayra de Jaime acompanhou de perto esse anúncio do governo do estado. Vai trazer, a gente tem falado sobre isso ao longo da programação. Aconteceu por volta de 1 da tarde e a Mayra atualiza tudo pra gente. Oi, Mayra de Jaime, boa tarde para você. Boa tarde, Ronald, Sônia, boa tarde a todos. Olha só, a maior parte do estado de São Paulo vai continuar na fase amarela, que é a terceira fase do plano de quarentena. Agora, Presidente Prudente, Marília, Sorocaba e Registro ficam na fase laranja. Isso mesmo depois de terem anunciado que o número de mortes no estado aumentou 34% nessa semana em relação aos últimos 7 dias. Houve crescimento de 30% nos casos e de 8,2% nas internações. Então, mesmo assim, a maior parte de São Paulo continua na fase amarela e houveram mudanças. O Centro de Contingência do Coronavírus considerou que é o lazer noturno que provoca as maiores aglomerações, que tem a maior taxa de transmissibilidade. Então, por isso, essas atividades que foram restringidas. Tudo que era permitido antes só na fase amarela, que é a terceira, agora está permitido na fase laranja. Então, salões de beleza, academias, restaurantes, exceto bares. Então, para a gente detalhar, na fase laranja, que estão aí Presidente Prudente, Marília, Sorocaba e Registro, a capacidade dos estabelecimentos foi ampliada de 20% para 40%, funcionamento passa de 4 para 8 horas por dia, os parques estaduais já vão poder abrir, os bares não poderão ter atendimento presencial e tem restrição de atendimento presencial em todos os estabelecimentos até as 8 horas da noite. Já na fase amarela, onde está a capital paulista e quase todo o estado, todas as atividades funcionam com 40% da capacidade, 10 horas por dia, bares abertos até as 8 horas da noite e todos os estabelecimentos precisam fechar até as 10 horas da noite, justamente para evitar a movimentação no período noturno, Ronald. Muito bem. Mayra, é importante destacar que são as regiões específicas dessas citadas, né? Registro, Sorocaba, Marília, Presidente Prudente. Não são apenas essas cidades. São várias cidades que fazem parte dessas regiões. O estado foi dividido em sub-regiões e, por isso, são essas áreas as impactadas, correto? Exatamente, né? São regiões de saúde que eles chamam, que aí envolvem várias cidades, e aí essas 4 regiões que foram para a fase laranja. O Presidente Prudente, inclusive, estava na vermelha, então, que é a mais restritiva. Ele avançou, mas as outras todas retrocederam da amarela para a laranja. Muito bem. Ô Mayra, já tem uma nova data para o centro de contingência anunciar uma requalificação, uma reclassificação das restrições? Vai ser em fevereiro? Tem nova data, 5 de fevereiro, uma data distante, né? Mas eles afirmaram que se houver qualquer piora muito acentuada na região, a qualquer momento eles podem fazer um retrocesso, podem fazer uma mudança. Mas a reclassificação oficial só dia 5 de fevereiro. Mayra, você que está acompanhando desde o comecinho, né, pra gente aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação como um todo, na realidade, essas adaptações de mudança, elas ficaram mais frisadas no horário do comércio, né, das lojas, do funcionamento aí de salões de cabeleireiros, porque eu lembro que quando estavam mudando as cores, entre aspas, do estado, né, do Plano São Paulo, elas eram ainda mais restritivas. Agora são adaptações? Exatamente. Na verdade, ficaram até mais flexíveis agora, né? Teve ampliamento do funcionamento, né, de horário na fase laranja, ampliamento da capacidade. A justificativa aqui, inclusive dita pela secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, é que eles não podem penalizar outros setores por aglomerações, por problemas que têm acontecido em áreas específicas, por exemplo, os bares. Né? Então, para não ter uma piora aí nos índices econômicos, eles estão facilitando aí para alguns setores, mas tudo fecha até 10 horas da noite na fase amarela e 8 horas da noite na fase laranja. Essa é a única medida assim mais restritiva que foi tomada. Muito bem.
Valeu, Mayra. A gente se fala ao longo da programação, tá bom? Obrigada, Mayra. Combinado. Valeu, gente. Então, para você, eu tô numa cidade, tô ouvindo a Rádio Bandeirantes. Aliás, eu quero pedir a sua participação. Diga se você está numa dessas áreas, né? E para ficar bem claro para todo mundo. Por exemplo, a região de Registro. Região de Registro não é só a cidade de Registro, Miracatu. Quem está na parte de Sorocaba, não é só Sorocaba, é Apiaí, é Itapeva, é Itapetininga, é Itararé, é Votorantim, é São Roque, é Itu. Já a região de Bauru, não. A região de Bauru e as cidades próximas, como a cidade de Jaú, por exemplo, está dentro da região de saúde de Bauru e não está na fase laranja. Né? Se você observar a região de Marília, é Marília, é Tupã, é Assis, essas todas fazem parte dessa nova reclassificação. Presidente Prudente tem a região do Mirante de Paranapanema, tem Santo Anastácio, tem Tupã, tem Adamantina, enfim, todas essas cidades. Então, é importante que as pessoas estejam atentas ao mapa e encaixar a própria cidade no mapa. É lógico que nas cidades pequenas, isso já virou assunto, já está na praça, já está na discussão na fila da padaria. No café, em café todos os lugares. Dona Júlia, que tinha em São Carlos, ainda tem. Exatamente. Então, todos esses, as pessoas estão, de alguma forma, já sabendo disso, né? Daqui a pouquinho nós vamos conversar, inclusive, com o prefeito de Presidente Prudente, que é uma das áreas. Lá aconteceu diferente. Lá foi da vermelha para a laranja. Então, houve uma melhora na situação geral. Mas é um impacto para essas cidades. E importante destacar, Sônia, que o litoral de São Paulo está livre de qualquer tipo de restrição, daquelas que já eram impostas pela fase amarela. Não é uma fase de total liberdade, mas é uma fase com muitas possibilidades, principalmente para praias, para pousadas e para hotéis. Está tudo funcionando normalmente. Nada mudou nessa região. O litoral continua livre. Fizeram a lição de casa direitinho? Eu tenho uma outra maneira de pensar. Aquela que nós conversamos sobre o Réveillon. Isso, porque as cidades do litoral não são cidades que vão concentrar casos. Certo. Né? A população é exponencialmente maior no período de férias. O período de férias continua, claro que é menor o volume de gente no litoral do que é no feriado do Réveillon, né? Mas as férias continuam, o calor intenso, então essa é a época de ganhar dinheiro no litoral, para quem lá trabalha. Só que as pessoas, se tiverem algum tipo de problema de infecção, talvez usem o sistema de saúde, mas não vão ficar por lá. Certo, elas concordo com você. Vão para cidades de origem, inclusive para os hospitais de origem, o tratamento nas cidades de origem. Por isso que tem cidade que está com 20% de ocupação. Exatamente, isso muda bastante na estatística. Muda de maneira capital. E, inclusive, a Baixada Santista, nos números divulgados pelo governo do estado, uma claríssima... ela fica claramente demonstrada ali na hierarquia dos casos, que, por exemplo, na Baixada Santista, isso tem um impacto muito menor. Ela está até pintada de verde. Verdade. Quando fala dos novos casos registrados. Por isso que quando você fala que olhar o mapa é importante, é importantíssimo. Porque às vezes a gente está pensando que uma cidade é vizinha da outra, é próxima da outra, mas ela está em outra reclassificação. Isso. Então, por exemplo, a região de Sorocaba e de Bauru, que são áreas de saúde coladas, né? Tem dezenas e dezenas de municípios que podem estar. Inclusive, quem está nos acompanhando pelo YouTube tem essa imagem agora. O Zé Alexandre vai colocar para que todo mundo possa ver. Ótimo. Fica claro que há um contingente enorme de cidades dentro de uma região colada a outra região de Bauru, por exemplo, colada com a região de Sorocaba, que a região de Bauru também é colada na região de Marília, mas tem cidades que estão dentro da área de Bauru, estão livres, estão na fase amarela, e outras estão na área de Marília ou de Sorocaba e estão na fase laranja e terão mais restrições. Lembrando que o Centro de Contingência e o Secretário de Estado da Saúde, o Jean Goritchai, deixou claro que são 10% apenas dos habitantes do estado que estão dentro de uma restrição maior e 90% numa restrição menor. É isso.